Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu me chamo Pastor Fábio Rogério Melo. Esse trabalho se chama Momento com Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração, amados. Está lá no livro de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler somente o verso de número 11, mas nós vamos usar do 10 ao 17. O tema nessa noite é 7 lições acerca da cura da mulher encurvada. Vamos à leitura do texto então. Diz assim: estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Ela andava curvada e não podia, de modo algum, endireitar-se. Coloca a mão no teu coração, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, que seja o Senhor a falar, não o homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder e o louvor somente a Ti, Jesus. Queridos, a Bíblia diz esse texto aqui que Jesus, ele entra dentro de uma sinagoga e a palavra de Deus diz no verso número 10 que ele estava ensinando e também era dia de sábado. No verso 11 diz que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Então a causa dela era um demônio, literalmente. A enfermidade não era uma enfermidade física, mas sim espiritual. E a Bíblia diz que havia 18 anos que ela andava naquela situação, curvada. E não podia de modo algum endireitar-se, por mais que ela tentasse, né? Quando começou essa enfermidade, porque nós cremos que foi aos poucos que ela foi curvando de uma maneira total no qual ela se encontrava, e alguns historiadores dizem que a cabeça dela, amados, estava 50 centímetros do chão. Então era uma situação difícil. Imagina só uma pessoa que ela só olha para o chão, não consegue olhar para cima, não consegue ver o sol, as estrelas, o rosto de uma outra pessoa. Eu imagino que ela não conseguia, né, fazer as coisas mínimas, os trabalhos, né, mínimos de casa, ela não conseguia também. E mesmo assim, a Bíblia diz que ela estava dentro da igreja, dentro da sinagoga. Então aqui eu aprendo uma primeira lição: prefira estar onde Jesus está, tá bom? Mesmo debilitada, mesmo numa situação difícil, ela estava na casa de Deus. Que eu e você também não venhamos a encontrar, né, ou a colocar como uma desculpa qualquer que seja o impedimento. Essa mulher, numa situação dessa, difícil, terrível, ela estava dentro da casa de Deus. Segunda lição: nem toda doença é de ordem física, tá bom? Eu tenho comigo, amados, que a maioria das enfermidades que elas não aparecem em um exame médico, elas são de ordem espiritual. Pode ser também psicossomática, né? Mas uma boa parte delas, elas são de ordem espirituais. E só o Senhor Jesus para curar esse tipo de enfermidade, amados. Tá? Então nem toda doença é de ordem física, algumas são espirituais, né? E existe também as psicossomáticas, como eu acabei de falar, que a mente da pessoa, ela fabrica essa enfermidade. E muitas vezes, né, a mente, ela é tão poderosa que no corpo da pessoa, a pessoa começa a apresentar alguns sinais de enfermidade. Já vi caso, não é enfermidade, né, é uma bênção literalmente, a gravidez, né, a gestação, mas eu já ouvi casos de mulheres que queriam tanto ter um filho que colocaram na mente que estavam grávidas e a barriga começou a crescer. Depois foi descoberto através de exames que simplesmente era algo que a mente dessa mulher ela inventou, e era literalmente somente água que estava dentro da barriga dela, tá? Então, queridos, a Bíblia diz que essa mulher, a enfermidade dela era simplesmente um demônio que estava 18 anos mantendo ela naquela situação cativa, naquela situação tão deprimente, né, difícil, no qual ela se encontrava. Ela foi na casa de Deus, e quem é que estava ministrando a palavra naquela noite? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Se ela não tivesse ido, ela tinha perdido a oportunidade de ter esse encontro maravilhoso com Jesus, no qual ela recebeu a vitória dela. Então congregue, tá bom? Não deixe de ir na casa de Deus. Muitas vezes as pessoas, elas dizem que não precisam de igreja para ter comunhão com Deus, mas nós temos que entender uma coisa, amados. As duas principais coisas que Jesus ele veio fazer sobre essa terra, primeiro foi morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados, a redenção nossa. E em segundo lugar, fundar a igreja dele. Amém? Então, se ele veio fundar a igreja dele, é porque o desejo dele é que nós venhamos estar adorando ele na casa dele, tá bom?
Verso 12, vendo-a, Jesus chamou a si e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então, terceira lição, amados. Notem aqui no verso 12 que Jesus chamou-a a si, chamou para ele. Então, terceira lição, antes de qualquer coisa, se aproxime de Jesus. Eu sempre tenho falado isso, amado. O que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta casar bem? O que adianta ter carro bonito, casa boa, apartamento, né? E simplesmente morrer e perder a salvação e parar no inferno. Amém? Então, antes de qualquer coisa, seja íntimo de Jesus Cristo. Seja salvo, seja um salvo. Tá bom? Tenha o teu nome escrito no livro da vida. Verso 13, então. Então Jesus pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificavam a Deus. Jesus, então, para curar essa mulher, ele teve que também colocar as mãos, a Bíblia diz aqui no plural, as mãos sobre essa mulher. Então, quarta lição, permita que Deus toque naquilo que está torto. Por que eu estou dizendo isso? Eu coloquei como quarta lição. Porque muitas vezes, amados, nós oramos por cônjuge, por pessoas importantes para nós, amigos, pessoas amadas. E muitas vezes, quando nós começamos a orar por essas pessoas, elas começam a entrar em provas difíceis. E muitas vezes nós olhamos para a situação e pensamos: poxa, mas nós estamos orando, a situação da pessoa parece que piorou. Não, é literalmente Jesus tocando. Para Jesus trazer literalmente Davi para a presença dele, lá em 2 Samuel capítulo 12, a Bíblia diz que, como também sentença sobre o pecado de Davi, Deus tocou no filho dele com Batseba. Aí nós estamos estudando aquele texto em 2 Samuel capítulo 12, nós percebemos que Davi, ele vai para a presença de Deus em jejuns e orações, e a Bíblia diz que mesmo assim a sentença de Deus se cumpriu. Não foi como o caso de Ezequias, que conseguiu reverter por um quebrantamento de coração maravilhoso, mas Davi, de uma forma ou de outra, ele se achegou, porque Deus tocou em algo. Muitas vezes Deus toca na nossa vida, na minha vida, para mim, para ver uma conversão na minha vida. Deus teve que tocar na minha vida também, porque esses dias eu ouvi um pastor dizer algo que eu guardei no meu coração e eu achei bastante interessante. Ou nós nos achegamos a Deus pela rede do amor ou pelo anzol da dor, amém? Fato é que quando Deus ele quer salvar alguém, amar de uma maneira ou de outra, nós nos achegamos à presença dele. Então permita que Deus toque naquilo que está torto, amém? Verso 14. Tomando a palavra, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar. Nestes vindes para ser descurado, e não no sábado. Olha a hipocrisia desse homem aqui. Ele diz assim, podem vir em qualquer dia, pode vir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no domingo, mas não vem dia de sábado não. Isso aqui era um religioso, amados, o principal da sinagoga, um fariseu. E uma quinta lição: qualquer palavra entregue diferente daquela apresentada por Jesus deve ser ignorada. Se não está em conformidade com a palavra de Deus, ignore, amados. O próprio apóstolo Paulo lhe diz que mesmo se um anjo vinha apresentar uma palavra diferente daquilo que ele e os demais discípulos estavam pregando, que seja anátema. A palavra anátema no grego, ela quer dizer amaldiçoada. Amém? Se está na palavra, nós temos que colocar em prática, temos que viver a palavra de Deus. Mas se não está, que seja descartado da nossa vida. Verso 15, então. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a tinha presa? Mas aqui o próprio Jesus chamou ele de hipócrita, chapéu de 2 bicos, que falava algo, mas vivia algo totalmente o contrário. E Jesus diz aqui no verso 16 que convinha a ele sim curar aquela mulher. Então, sexta lição: cuidado com os hipócritas, tá? É aqueles que pregam uma coisa, mas simplesmente vivem outra, tá? Geralmente essas pessoas são os religiosos. Gente preocupada muito com a letra, com a aparência, mas nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. Verso 17, então. Dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Então, sétima lição: Deus trata a falta de humildade com humilhação. Esse homem aqui, orgulhoso, soberbo,
achando que era o dono da verdade, se exaltou, não é verdade? Foi contra aquilo que Jesus ele fez, que foi algo maravilhoso. Inclusive, não era a lei de Moisés que proibia que alguém fosse curado em dia de sábado, mas assim a tradição dos anciãos, coisa do homem. E Jesus aqui confrontou ele. Então isso me ensina uma sétima lição. Deus trata a falta de humildade com humilhação, amado. Toda vez que alguém no meio do povo de Deus, seja uma autoridade espiritual ou não, agir com falta de humildade, com orgulho, com soberba, se levantar contra a vontade de Deus, certamente Deus vai tratar com ele, envergonhando o ministério dele e a vida dele. Que isso sirva de exemplo para mim e para você, não é verdade? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, amado Pai, que a tua bênção esteja sobre o teu filho e a tua filha, que tudo aquilo que estiver torto, encurvado, meu Pai, venha ser consertado nessa noite. Levanta a cabeça do teu filho, da tua filha, Senhor, que ele venha olhar para o céu, como diz o salmista, meu Pai, que ele olhava para os montes e ele perguntou, de onde me virá o socorro? Aí ele lembrou, meu Pai, que ele servia um Deus poderoso, um Deus grande, e ele relata, Senhor, meu Deus, no livro de Salmos, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que o Senhor seja o nosso socorro, que tudo aquilo que está torto, Senhor, venha ser consertado nessa noite. É que eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Amém, amados? Esse então foi o Momento com Deus, 7 lições acerca da cura da mulher encurvada. Se você gostou desse vídeo, curte. Se você puder se inscrever no nosso canal, desde já você vai estar abençoando a minha vida. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa e também a tua família. Deus abençoe.